Enquanto isso, vocês vão abrindo suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7. Capítulo 7, eu quero ler apenas o versículo 17. Deixa o pessoal terminar de distribuir primeiro o informativo ali. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, mais uma vez nós queremos aquietar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito diante do Senhor. Que o Teu Espírito, Deus, nessa noite, seja livre para falar conosco, falar com cada um aqui. Ministra, fala, revela, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Fala com cada um, Senhor. Dê-me toda a graça que eu preciso, Jesus, para ministrar. Preciso do Senhor. Sem o Senhor nada somos, Pai. Nada somos. Tu és a videira verdadeira. Só há fruto em nossa vida. Só há vida em nós por meio da videira verdadeira. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fará e falará conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Interessante que quando Jesus ele fala o que nós acabamos de ler, Jesus coloca à prova o ministério dele, ele coloca à prova as palavras, o ensino dele. Jesus era o tipo o cristianismo, né, como aquele que se diz seguidor de Jesus, é uma religião que se coloca à prova. Assim, olha, eu desafio você a vivenciar essas coisas e você verá então o que é o cristianismo. Você verá se aquilo que ele está dizendo é uma verdade ou não. E Jesus, ele coloca isso à prova, então. Ele fala, olha, você quer saber se o meu ensino é verdadeiro? Se o meu ensino vem de Deus? Coloque ele à prova. Vivencie ele na sua vida, então você verá o que ocorrerá dentro dele. Então, a gente começa a nossa caminhada com Deus, e muito daquilo que o cristianismo nos desafia diariamente é realmente um grande desafio, né? Você aplicar a vida que Jesus viveu, aquilo que os apóstolos viveram, né? Quando você vê Paulo falando com toda a ousadia dele, né? Ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tem a ousadia de desafiar aqueles que estão ao seu redor a serem imitadores dele, porque ele era de Cristo. Então, Paulo também estava colocando também a sua vida à prova. Olha, estou aqui, a minha vida é essa. Estou aqui, sede meu imitador. A partir do momento que você estiver imitando a minha vida, automaticamente você está imitando o próprio Cristo sobre a terra. E no ensino de Jesus, quando a gente começa a caminhar e perceber essas coisas na nossa vida, ouvir aquilo que é novo, né? A gente escuta aquilo que o mundo diz, aquilo que esse mundo ali fora está falando, aquilo que o sistema fala, aquilo que a televisão fala, aquilo que as escolas, as faculdades têm falado, aquilo que os nossos amigos nos falam, aquilo que toda forma de propaganda nos ensina. Quando você começa a caminhar com Deus, você começa a ser desafiado a mudar a sua mente, a mudar a forma como você pensa, a mudar a forma de enxergar a vida, o mundo e a tua vida diária principalmente, né? Então, é colocado à prova aquilo que Jesus ensinou. Ele diz assim, olha, se você aplicar isso na sua vida, se você for obediente, e você aplicar isso na sua vida, você verá Deus agindo na sua vida. Automaticamente, você pode passar o resto da sua vida dentro de uma comunidade evangélica, em qualquer igreja que seja, fazer parte de qualquer coisa que você queira denominar como cristã. Se você não aplicar aquilo que eu estou ensinando na sua vida, automaticamente Deus não vai se revelar na sua vida. Então, a fé cristã, ela é muito mais uma questão prática do que uma questão apenas de revelação. Às vezes, eu posso ter toda a revelação do mundo a respeito da palavra de Deus, no sentido de ensino, de conhecimento,
Porém, uma vez que isso não se torna carne na minha vida, aquilo jamais se tornará a revelação de Deus de fato. Porque revelação de Deus é aquela quando eu aprendo algo, eu aplico na minha vida, e aquilo então, pela minha aplicação, se transforma em algo transformador na minha vida. Então, por exemplo, uma coisa simples que eu e você estamos cansados de ouvir: perdão. Eu posso ouvir a vida inteira sobre perdão. Eu posso saber tudo sobre perdão. Isso significa alguma coisa? Significa pouca coisa. Significa unicamente que eu tenho um conhecimento teórico a respeito do perdão. Ou seja, enquanto eu não coloco aquilo em movimentação na minha vida, em praticidade na minha vida, aquilo se tornará apenas um conceito. Ok? Ou seja, Deus fará alguma coisa na minha vida? Pouca coisa será feita. Apesar de todo o conhecimento que eu tenho com relação ao perdão, biblicamente falando, sabendo aquilo que a Bíblia ensina, se eu não pegar esse princípio e aplicá-lo na minha vida e começar a vivenciar ele na minha vida, aquilo nunca se transformará de fato em Deus se manifestando na minha vida. Ou seja, Deus, Ele sempre age em cima da obediência. Ele está sempre agindo na minha vida e na tua vida em cima da obediência. O princípio está ali. Jesus coloca: olha, se você aplicar isso na sua vida, você verá Deus agindo na sua vida. Automaticamente, se você não aplicar, não se tem muito o que ser feito. Ok? Então está lá. Humildade, por exemplo, né? Reconhecer erros. Né? Algo muito difícil para mim e para você, reconhecer seus erros. Hoje estava almoçando com a minha família e eu tive uma discussão teológica com a minha irmã. Minha irmã também terminou o seminário agora, e ela falou uma coisa que eu particularmente não concordei, só que eu fui extremamente arrogante com ela. Né? Me coloquei numa posição de superioridade a ela ali, envergonhei ela na frente da minha família ali, tive uma atitude idiota, né? Burra, arrogante, babaca, né? Essas palavras lazarenta, né? Eu tive essa atitude diante dela, e na hora, naquele momento, o Espírito Santo me tirou a paz. Meu coração entrou em crise naquele momento. Foi questão de segundos ali, na frente de todo mundo. Eu levantei de onde eu estava, fui em direção a ela, abracei ela e falei: olha, me perdoa, me perdoe pela minha arrogância, pela minha babaquice, pela minha idiotice, sabe, pela minha lazarantice aguda. Eu falei: me perdoe pelo que eu acabei de fazer. Me perdoe. Nossa, e aquilo acabou com o meu dia. Acabou comigo aquilo, o que eu tinha feito. Apesar de eu ter já me consertei com ela, aquilo acabou comigo. Eu fiquei o resto do dia quieto, no meu cantinho, né, lá na minha mesmo. Ou seja, humildade é algo que, se eu não aplicar em atitudes de humildade, em reconhecimento, essas coisas pouco farão na minha vida, se eu não aplicar isso. Eu vejo que tem marido que tem dificuldade de reconhecer seus erros diante da sua esposa, né? Ele fala: olha, eu errei, cometi esse erro, falei com você, foi complicado. Minha esposa está lá atrás, ela pode dizer melhor do que ninguém isso, de que, graças a Deus, na nossa casa a gente tem procurado aplicar isso. Isso foi um processo que você caminha durante a sua vida, dentro do seu casamento, onde você tem uma escolha. Ou você aplica dentro da sua casa, primeiro de tudo, a tua casa é uma igreja. Se a minha casa não for igreja, eu sou um hipócrita por natureza. Se eu não for cristão dentro da minha casa, por que eu serei lá fora? Eu tenho que ser lá dentro. Então, antes de eu ser pastor aqui dentro, eu tenho que ser pastor dentro da minha casa. Antes de eu ser exemplo aqui dentro, eu tenho que ser exemplo na minha casa. De alguém que realmente tem caráter, tem transformação acontecendo aqui dentro. Se não tiver, nós estamos perdendo nosso tempo. Então, Deus se revela a partir do momento em que eu pego aquilo que eu aprendi e eu começo a aplicar. Então, a revelação é manifesta na minha vida. Fé é algo prático, senão não é fé. Ou eu aplico
isso na minha vida ou num caminho para lugar nenhum. Ok? Então é isso. Jesus coloca a prova. E Jesus está colocando para mim e para você isso. Olha, só tem uma forma de Deus se manifestar na sua vida. É obediência à palavra. Se eu não obedeço, se eu não coloco em praticidade na minha vida, nunca verei Deus fazendo algo na minha vida. Então, eu, por exemplo, eu posso pecar muito contra Deus, no sentido de fazer coisas que não deveria ter feito, talvez por ousadia, seria a palavra. Eu posso pecar contra Deus nas ousadias, mas jamais por negligência. Tento não pecar, pelo menos, por negligência, por medo, por covardia. Mas desde cedo no cristianismo, na primeira semana de conversão, eu aprendi sobre perdão e eu comecei a aplicar aquilo na minha vida. Vamos lá, vamos perdoar quem precisa ser perdoado, vamos pedir perdão para quem precisa ser pedido, vamos buscar ser o menor. Essas ambiguidades do reino de Deus, né? Você vê que o reino de Deus, ele é uma contradição por excelência, né? Ele é um prato cheio na mão dos céticos, né? Porque você ouve falar, por exemplo, a salvação é pela fé. Só que Tiago vem e fala o seguinte, olha, é pela fé. Só que se não tiver obras, meu amigo, isso é morto. Jesus chega e fala assim, ó, aquele que se tornar o menor, será o maior. Se você se humilhar, você será exaltado. O reino de Deus está o tempo todo trabalhando com esses dois extremos. Mas sempre está buscando o menor, mais baixo, o insignificante. Se você buscar os pequeninos, se você se humilhar, você será exaltado. O reino de Deus está o tempo todo trabalhando isso. As contradições. Faça-se como uma criança, né? Teve uma vez, relacionado a essas crises de fé, que são interessantes, né? Quando o ceticismo ele critica a minha e a tua fé, com relação principalmente à ressurreição, né? Essa coisa de vida após morte, ressurreição. Né? Certa vez uma mulher disse, uma cética, ela disse assim, eu nunca falarei para os meus filhos a respeito de vida após morte. E perguntaram, mas por quê? Por que não? Porque eu não quero que eles se decepcionem depois que eles morrerem. É para rir mesmo, gente. Ué, mas se não existe vida após morte, como é que vai se decepcionar? Então, às vezes, eu e você ficamos com esse medinho, né? Às vezes eu caio nessas crises, eu fico assim, mas e se a fé cristã é uma mentira? E se depois que eu morrer eu me decepcionar? Né? Acho que se não existe vida após morte, eu não tenho muito com o que me preocupar, porque arrependimento eu não terei. Agora pode ter o contrário, né? E se há? E se há? E eu vivi a minha vida toda negligente a Ele. Né? Quem vocês acham que está em maior risco de decepção nessa história toda? Não? Aí é uma questão de escolha de cada um em que time quer jogar, né? A fé cristã, ela combina muito essa questão do passado, né? Porque nós temos a Bíblia aqui como um manual de fé, onde eu olho para o passado, aquilo que os homens de Deus experimentaram na sua caminhada com Deus. Então eu olho para o passado e aquilo é um exemplo para mim. Hoje, se eu tenho fé, é graças a esses homens. Se eu tenho a ousadia de orar por enfermos, é que alguém lá atrás orou. Se eu tenho a ousadia de talvez andar sobre as águas, é porque alguém andou. É interessante que esses homens não tinham nenhum tipo de referencial a não ser a própria revelação de Deus na vida deles. Deus falava, vai, eles tinham que obedecer. A gente tem os exemplos, Deus manda e a gente não vai. Não é verdade? Quem crê aqui que Deus ainda cura doentes? Quem crê aqui que Deus ainda ressuscita mortos? Amém? Quem crê ainda que Deus vai salvar muita gente nesse mundo até a segunda vinda?
Todos nós cremos nisso, amém? Em nome de Jesus, não é? Pelo menos nós temos que ter a cara de pau de falar da boca para fora isso, né? Porque senão o bicho pega para o nosso lado. A gente crê nisso. Só que a grande diferença é que quanto disso nós realmente transformamos, né, em praticidade na nossa vida. Quanto disso? Eu me coloco, às vezes, nessa postura, né, de que alguém pede uma oração para mim e a primeira questão que vem na minha cabeça é duvidar. Puxa vida, mas será que vale a pena? Será que Deus realmente fará algo? Então, a fé cristã, ela faz isso. Ela combina o passado, a gente olha para o passado, a gente vê os exemplos como referência para a nossa vida, e ao mesmo tempo nós olhamos para o futuro, porque nós cremos que um novo mundo virá, chamado eternidade, céu, Nova Jerusalém, bodas do Cordeiro, não sei qual o nome que nós queremos definir e dar a ele, né? Então nós olhamos para o passado e para o futuro para que a gente tenha então um fundamento para a gente caminhar durante a nossa vida aqui na Terra. Então eu estou o tempo todo com o foco nessas duas coisas. Uma pessoa, certa vez, alguém disse assim que o homem tem que andar com duas pedras, uma em cada bolso, assim, né? Uma pedra tem que estar escrito assim: eu sou pó, para ele entender quem ele é. Pozinho mesmo, né? Aquilo que você sabe o que é pó, né? Você passa, pisa em cima todo dia e não sabe o que está lá. Está lá. Você só vê quando você mora em apartamento, e às vezes teus móveis são meio escuros, como lá em casa, né? Então fica aquele poeira, às vezes, assim, você vê de longe, né? E no outro bolso, uma outra pedrinha dizendo assim: Deus criou o universo por amor a você. Então nós temos que estar o tempo todo pesando isso, que nós somos insignificantes, porém somos extremamente importantes. Que somos pecadores, mas também somos extremamente amados por Deus. Então, o tempo todo a gente tem que estar carregando as duas coisas, porque se a gente não carregar essas duas coisas na vida, a gente pode achar que a gente é o super-homem, né? Ou a Mulher Maravilha, onde a gente não erra mais, a gente não erra mais o alvo, a gente não pisa mais na bola, a gente acha que a gente é só isso aqui. A gente acha que Deus é só amor, 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 né? E a gente fica pisando na bola, brincando com a tolerância de Deus e vendo até onde Deus vai, muitas vezes. O nosso primeiro obstáculo na caminhada com Deus, eu quero que você anote isso se você puder. O meu primeiro obstáculo na minha vida e o teu primeiro obstáculo na vida, na caminhada com Deus, é desistir de ser Deus. Essa é uma regra de alcoólatras anônimos, né? Quem é alcoólatra aí, né? Levanta aí a mão aí, Filipão, os outros companhia ali, ó, lá atrás. Lá. Os alcoólatras anônimos, eles têm uma regra, né? Primeira coisa é isso: eu não sou Deus. Estou desistindo da minha divindade, da minha autossuficiência, de achar que eu estou no poder, de achar que eu controlo todas as coisas, que eu posso, que eu consigo por mim mesmo. Não sei se acontece isso com vocês, mas todas as vezes que eu piso na bola, que eu erro o alvo, é todas as vezes que eu me achei Deus. Não propriamente dito, você não sai dizendo por aí, eu sou Jeová, né? Você não sai por aí falando isso, que você é Yahvé, né? Mas dentro de mim e dentro de você, alguma coisa acontece em que eu acho que eu posso, que eu sou todo poderoso e que eu posso brincar com as coisas. Eu sei que lá, se eu fizer isso, algo vai acontecer. Então eu cometo a besteira de dizer para mim mesmo: não, dessa vez eu estou podendo. Dessa vez vai. Dessa vez eu consigo. Aí se arrebenta e volta. Primeira coisa, eu e você precisamos desistir de ser Deus. Se não for a graça dele na minha vida e na tua vida, meu amigo, nossos dias na fé estão contados. Nossos dias na fé estão contados. Um segundo obstáculo, meu e teu, é desistir de agradar as pessoas. Eu não sei como isso funciona com vocês, mas comigo talvez tenha sido uma grande pedra de tropeço há muito tempo na minha vida. É quando a minha vida, o meu foco está voltado para agradar pessoas e não a Deus. Tudo é agradar pessoas, né? A gente vem para o culto pensando nas pessoas.
A gente prepara as músicas do louvor pensando nas pessoas. A gente prepara a palavra pensando nas pessoas. A gente pensa em discipulado, em tudo na vida, em oração, sempre está voltado para pessoas, em agradar pessoas. E o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? Tem gente que saiu dessa igreja, sabe por quê? Porque a igreja começou a tocar acústico. Teve gente que chegou, a gente começou a tocar acústico no louvor, aqui um violãozinho, né? Tem gente que olhou para Barnabé, para Baião, né? Era seu nome, Barnabé. Não, pronto, acabou meu tempo nessa igreja. Nessa igreja não permaneço mais. Pegou, saiu e não voltou nunca mais. E não vai voltar nunca mais. Teve gente que saiu daquela porta e nunca mais voltou, porque começou a tocar rodox aqui dentro. Não, está tocando rodox. Não dá, para mim não dá. Vou embora, tchau, fui. Com certeza, lá na quadrangular, na Assembleia de Deus, na esquina da casa dele, deve estar tocando Petra, Mortification, né? Com certeza está tocando um som mais pesado que aqui, né? Mas amém, né? Não dá para tocar. Tocou isso, não tem jeito. Então a gente começa a se ligar ao seguinte, que você não agrada a todo mundo, né? Que ou você agrada a Deus, ou você vai naufragar pelo resto da sua vida tentando agradar pessoas. Porque você vai descobrir, meu amigo, que é impossível, não tem jeito. Se nem a minha esposa, que convive comigo 24 horas por dia, eu consigo agradar 100%, 99,9% eu sou perfeito. Mas tem né, meu amorzinho? Ela fez assim, olha lá a carinha de alegria dela. Se nem a esposa você não consegue, imagina os outros, né? O pior é que agrada mais os outros do que a esposa, né? Aí é mais difícil, né? Certa vez uma irmã chegou com a cama e o travesseiro na igreja, porque o marido dela era mais bênção na igreja do que em casa, né? Ela queria aquele cara para ela. Era aquele cara que era dentro da igreja, era o marido que ela sonhou para a vida dela. Agora, aquele marido que ia para casa com ela, nem o diabo queria, né? Nem o Satanás não queria como marido, né? Às vezes eu me encontro nessa posição, né? Às vezes a Cátia olha para mim e sente um cheiro de enxofre na minha vida. O terceiro obstáculo é serenidade, né? Como é difícil para mim e para você termos serenidade. Às vezes eu estou em casa, termino minha manhã, gostoso na presença de Deus, amém, glória a Deus. Eu me sinto assim, flutuando, sabe? Ando que nem uma penada assim, vou flutuando assim na minha espiritualidade, né? Daqui a pouco eu recebo um telefonema, toda a minha serenidade vai para a carne, né? Vai lá, acabou o meu controle. Ou vou pegar meu ônibusinho para ir trabalhar, acabou a minha paz. Pego o meu carro, acabou a minha paz. Entro no trabalho, acabou a minha paz. A minha serenidade, ela é vulnerável o tempo todo. Quando vocês lêem um pouco da história das discípulas de Madre Teresa, né, é interessante. Essas freiras que seguiam lá, eu não lembro o nome de quem é seguidor de Madre Teresa, são as Teresinas, deve ser, né? As Teresinas é o seguinte, elas acordam 4 horas da manhã para orar, para começar o culto delas, né? Em torno de 6 horas, 6h30, elas saem e vão cuidar dos leprosos, dos moribundos, doentes, lá em Calcutá, né? Vão cuidar dos doentes, passam o dia ali, termina o dia, voltam para suas casas, para suas celas, só é o nome que se dá aos conventos lá, e terminam o dia também adorando a Deus, servindo a Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que falou sobre essa questão da necessidade, né? Eu falei, se você começar a definir a sua vida, o seu ministério baseado em necessidades, você vai se frustrar, porque necessidade é algo que mais tem nesse mundo. Então, não direcione o seu ministério baseado em necessidades. Se você direcioná-lo baseado em necessidades, você vai se frustrar. Essa síndrome messiânica de salvar o mundo vai te frustrar, vai te jogar num posto de depressão. O foco de tudo isso é o estar centrado na vontade de Deus. Não importa se for para mim salvar uma única pessoa nesse mundo. Se isso é o que Deus quer da minha vida, é o que eu farei. O lema de Maria Teresa de Calcutá era esse: eu não faço isso para as pessoas, eu faço isso para Ele. O foco é Ele, não são eles. O meu ministério é Ele, não são eles. O meu chamado é Ele. Eu amo Ele, eu não posso amar ninguém. Se eu amar a Ele, e Ele não me amar, derramar amor na minha vida, eu não posso amar ninguém.
Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E muitas vezes no ministério eu quero dar algo que eu não tenho. Eu quero dar algo que eu não tenho. Então eu quero que o mundo inteiro seja salvo. Mas aqui dentro mesmo, eu me sinto salvo. Eu tenho convicção de que Deus me ama. Quantas vezes nós fizemos esse tipo de evangelismo hipócrita, onde a gente chega para as pessoas e fala assim, olha, Jesus te ama, mas aqui dentro eu sei disso, para mim mesmo? Ou é só para os outros que isso serve? Para mim não serve. Quantas vezes isso aconteceu? Circunstâncias externas, dureza de coração, são duas coisas que sempre estão nos acompanhando, né? O tempo todo, estas coisas estão definindo quem nós somos. Principalmente as circunstâncias externas. É o que mais nos define. O tempo todo, alguma coisa acontece no nosso dia, né, que nos tira a paz, que nos tira a serenidade, que nos tira o foco de Deus. A minha sogra, ela é uma bênção. Ela é uma assembleiona daquelas roxa. Ela foi sempre uma bênção na minha vida porque ela nunca se meteu no meu casamento. Sério mesmo. Eu sou um homem privilegiado pela sogra que eu tenho. Uma mulher de Deus mesmo. E uma coisa interessante, na simplicidade da fé dela, ela não assiste televisão, praticamente não ouve música. Né? Não sei como que ela consegue sobreviver. Eu fico... né, sem música, né? Sem televisão, amém, mas sem música, né? Tá louco. Sem música é possível agradar a Deus. E ela não escuta música, ela não vê televisão, tal. A vida dela é assim, a simplicidade dela. Acorda todos os dias, tem as orações dela, o tempo todo ela está ali. E sabe qual é a explicação que ela dá? Sempre a resposta que ela dá para isso? Na simplicidade da fé dela. Ela fala assim, eu não quero que o dia que esses céus se abrirem, os meus olhos e o foco da minha vida não estejam em Deus. Eu não quero que Jesus chegue nesse mundo para me buscar e a minha vida esteja ali assistindo televisão ou, sei lá, fazendo outra coisa que não seja focada nele. Eu não estou dizendo que ela está 100% certa na atitude dela. Estou dizendo que na simplicidade dela, a fé dela é focada nisso. Quantas vezes eu consegui fazer um jejum de música, né? É que essa igreja voltada de pessoas que gostam de músicas, na sua grande maioria, quantas vezes eu consegui fazer uma semana de música sem ouvir música? Olha, gente, eu passo 40 dias sem comer. De boa. Agora, ficar uma semana sem ouvir música, para mim, deve ser algo muito próximo ao inferno. Né? Deve ser muito próximo. Mas é um desafio. Aquele tempo que eu estou ali, né? Voltar para Deus, né? Pensar em Deus. Aquele tempo que eu estou dedicado à televisão, assistir a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, né, das meia-noite, sabe lá Deus do que mais, se eu me dedicasse a isso, a buscar a Deus, aquela semaninha que eu sacrifico, aquelas bênçãos de novelas da Rede Globo, principalmente, né? Então, as circunstâncias externas, elas estão o tempo todo no controle da minha vida. Basta você olhar, vamos falar assim, nós temos 7 dias por semana, beleza? Beleza. Quantos dias da semana eu posso dizer, nossa, essa semana foi uma bênção na minha vida? Porque foi uma semana em que eu busquei a Deus com todo o meu ser, com toda a minha alma e o meu coração. Foi uma semana em que da minha boca não saiu uma única palavra de maldição. Foi uma semana em que eu só glorifiquei a Deus na minha vida. Certa vez um ateu me disse assim, que o cristianismo e o ser humano não combinam. E eu achei interessante ele falar isso, porque é uma pura verdade. Tem algo que não combina comigo e com você, é a fé cristã. Eu sou promíscuo. E a fé cristã me diz que eu não posso ser. Eu sou egoísta. E a fé cristã diz que eu não posso ser. Eu sou mentiroso. E a fé cristã me desafia a não ser. Eu sou toda sorte de imundícia. E a fé cristã me desafia a não ser. Ou seja, ela tem algo errado. Aí ele disse em tudo isso, com toda a sua sobriedade ateia, com a sua lógica ateia maravilhosa, ele falou assim, por isso você tem que deixar seus instintos fluírem de você, e você viver a sua humanidade. Eu falei, meu amigo,
se eu deixar a minha humanidade fluir de mim, cara, que você more lá na Austrália, no Polo Norte, bem longe de mim, cara, porque eu seria o ser humano mais insuportável, egoísta, assassino, sabe lá Deus o que mais de porcaria sair dentro de mim. É bonito falar, deixe fluir, até que não é com você, né? Até que ninguém entra na tua casa e não mata sua mãe, não mata os seus filhos, até que alguém não bate no seu carro, até que não é a tua unha que está encravada. Enquanto é dos outros, amém. Quando é a minha, aí o bicho pega. Então, o Espírito Santo é o único que é capaz de produzir em mim a vida cristã. Porque eu desisti do controle. Eu desisto do controle, eu deixo Deus fluir em mim e eu ponho à prova a fé cristã. Qual é a forma de eu colocar à prova a fé cristã? É pegando tudo aquilo que Jesus me ensinou com a sua simplicidade da vida cristã e começo a colocar em prática coisas pequenininhas na minha vida. Não precisa se preocupar não com coisas grandes, se preocupa com coisas pequenas. Orar. Essa semana a gente fez compra, eu e a Kátia, e chegamos em casa, a Kátia falou assim, amor, vamos orar pelas compras. Eu falei, nossa, quanto tempo que eu não fazia isso. Orar pelas compras. Aí peguei o Gabrielzinho, eu e ela se ajoelhamos em frente às compras ali, né, e oramos. Falei, Deus multiplique, porque a coisa está braba. Né? Não deixe nada faltar, nós queremos te louvar por esse alimento em nome de Jesus. Quanto tempo você não ora por isso em casa? Quanto tempo faz que você não ora pelo teu feijão e o teu arroz em casa? Pela tua cama que você dorme, pelo teu banheiro que você toma banho todos os dias, né? O teu chuveirinho ali, né? Aquele assento também ali, né? Onde você se concentra também, né? Quanto tempo faz? Porque essas coisas são legais. Eu fiquei sabendo uma história do Diniz hoje, que foi bem interessante. O Diniz estava num barco indo lá para o Amazonas, lá, né? E dentro daqueles barcos é aqueles banheirinho portátil, né? E disse que a coisa estava meio braba. E o Diniz foi fazer meio que força demais, assim, e meio que escorou as pernas nas paredes do troço lá, né? E conforme a força foi indo, a moral da história é que as paredes caíram, né? E ele ficou lá, todo mundo naqueles barcos do Amazonas, assim, de neguinho, daí ele lá... reza a lenda, né? Reza a lenda. E o Diniz é um cara bonitão, né? Aquele corpo esbelto, assim... Foi lindo. Gente. Nas horas que você está dentro de um né, você está apertadinho ali, né? Que você está à vontade, né, de ir no banheiro, de não ter um banheiro, a gente começa a agradecer a Deus, né, por aquela coisa simples que está ali no nosso dia a dia. Né? Eu estou falando demais? William Cowper foi um homem que no final da sua vida, ele desistiu da igreja. Ele desistiu de Deus, desistiu da sua fé, entre aspas. Ele fez uma oração e deixou escrita essa oração. Diz assim, ele orando e falando isso ao Espírito Santo, ele disse assim, abomino os pecados que te fizeram chorar minha morte e te expulsaram do meu íntimo. A gente talvez não consegue medir quando Davi chega e fala no desespero dele, de olhar a situação da vida dele, ele chega e fala para Deus assim, Senhor, não tire de mim o teu espírito. Ele tinha visto o que tinha acontecido com Saul, ele tinha visto no que Saul tinha se transformado quando Deus pegou e tirou o espírito dele e falou assim, olha, não habitarei mais em você. A vida de Saul, depois daquilo, foi a tragédia que vocês estão cansados de saber. E Davi começa a viver um pouco de algo parecido na sua vida, na sua trajetória. Ele, no seu desespero, ele fala, Deus, por amor ao teu nome, não tire de mim o teu espírito.
será que se eu continuar caminhando da forma como eu tenho caminhado, de não aplicação das coisas de Deus, eu não sou um cara que daqui a 5 anos seria um cara frustrado no reino de Deus, porque não verei as coisas de Deus acontecendo na minha vida. E não sou um cara que estou caminhando para isso, para ser um cara frustrado com a fé, e um cara que não acredita de fato que existe um Deus que age na história. Esse princípio de Deus, né, quando você lê, por exemplo, lá em... Cadê? Tinha anotado o versículo aqui. Malaquias 6:8. Abram comigo lá em Malaquias 6:8. Malaquias 6:8? Não, Miqueias, desculpa. Miqueias 6:8. O profeta Miqueias, eu sei que vocês não vão encontrar, porque vocês nunca leem os profetas menores, né? Então já estão aí levando um pau, né? Hein? Acharam? Quem achou aí? Aê, tem crente nessa igreja, amém, uia. Né? Miqueias 6:8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e que o Senhor exige. E o que o Senhor exige? Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. São 3 coisas básicas: praticar a justiça, amar a fidelidade e andar em humildade. São as coisas que Deus tem alegria no coração. Ou seja, é nos momentos mais difíceis da vida em que eu devo lutar mais ainda. Porque eu e você temos uma tendência a desistirmos das coisas diante das lutas. Eu não sei quanto a vocês, mas comigo é o contrário. Comigo é assim: quanto mais o diabo me incomoda, pior eu fico. Pior eu me torno para ele. Esse negócio de eu ficar muito acomodado, às vezes eu me preocupo. Mas quando a minha vida começa a virar um inferno, aí alguma coisa desperta dentro de mim. Um desejo de acordar nas madrugadas, de buscar, de orar. Né? A fé cristã, ela não é uma fé, já estou terminando, ela não é uma fé que diz assim: nós veremos para crer. Ela sempre diz: creia, vai, obedeça, faça. Né? Quando esse ministério do evangelismo nasceu aqui dentro de novo, né, de uma forma mais concreta, eu louvei a Deus pelo Metamorfose. Porque o Metamorfose, ele é um sonho meu há muito tempo, que se concretizasse de uma forma contínua. Né? E agora eu fico feliz pela vida do GG, do Alex, do Júnior, do Rafa, do Diogo, dos outros que estão se levantando aí para sair nas madrugadas, o Thiago, a Sueli, que estão se levantando aí nas madrugadas de sábado e saindo pregar o evangelho. Eu louvo a Deus, eu sei que essa é uma questão de chamada, eu não estou dizendo que toda a igreja foi chamada para fazer isso, mas eu louvo a Deus porque tem pessoas que estão indo. Né? Vão, façam, obedeçam, é muito simples. Deus só vai manifestar algo na minha vida e na tua vida se eu e você obedecermos. Repita isso comigo, para ver se você está entendendo o que eu estou falando. Repita, fala assim: Deus só fará algo em minha vida se eu obedecê-lo. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Eu estou falando grego, hebraico. Não? Estão entendendo mesmo? Que se não há praticidade, não há Deus revelado. Por exemplo, quando a gente vê lá na Bíblia, Jesus dizendo que verdadeiramente conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Isso é uma teoria ou uma praticidade? É uma praticidade, não é? Ou seja, se eu não amar, muita coisa ali fora acontecerá. Agora, se as pessoas entram nesse ambiente e veem esse ambiente, um ambiente de amor, alguma coisa constrange, né? Alguma coisa constrange a minha vida. Eu queria encerrar com Romanos 5. Livro de Romanos, capítulo 5, os versículos 3 e 4. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações.
Interessante a visão de Paulo, né? A poderosa visão de Paulo, de começar a glorificar a Deus e aquilo ser motivo de glória para ele. Para a gente é motivo de derrota, mas na fé cristã era o contrário, né? Na fé primitiva da igreja era o contrário. A tribulação para eles era motivo de glória. Quando eles tinham seus amigos sendo mortos nas arenas, aquilo era motivo de glória e não de derrota. Para a gente é o contrário. O primeiro probleminha que a gente passou, a gente quer chutar o balde. Então ele fala assim, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha a visão, a lucidez desse homem, onde ele entendia que as lutas dele eram por um bem maior, produzir em mim perseverança. Perseverança no ministério, perseverança no meu casamento, perseverança no meu trabalho, perseverança em qualquer outra área da minha vida. A tribulação ele tem esse poder de trazer perseverança. A perseverança, por sua vez, ela produz um caráter aprovado. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, quem desiste dos seus sonhos, quem desiste do seu casamento, quem desiste do seu ministério, não tem um caráter aprovado diante de Deus. O caráter aprovado de Deus está baseado na perseverança. Se eu vou lá, até o fim, permaneço fiel àquilo que eu tenho como compromisso. E o caráter aprovado produz esperança. E esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então você vê que há uma continuidade. E o início de tudo isso, para que eu alcance a plenitude do Espírito, é a obediência. Se eu não obedecer, meu amigo, qual o primeiro mandamento? Olhe para o seu irmão ao seu lado e diga para ele, qual o primeiro mandamento? Pergunte para ele. Qual o primeiro mandamento? Alex. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Significa com isso que se eu estou amando qualquer outra coisa acima de Deus, eu estou fora de foco, eu estou em desobediência a Deus, amém? Ou seja, se eu estou colocando meu namoradinho, a minha namoradinha, acima de Deus, eu estou com algum problema. Se eu estou colocando a minha esposa, meu filho acima de Deus, eu estou com algum problema. Se eu estou colocando meu ministério, qualquer coisa na minha vida, acima de Deus, é que eu estou com algum problema. Certo? Algum problema há na minha vida. O segundo mandamento qual é? Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Ou seja, não adianta nada eu fazer nada aqui dentro. Se eu não conseguir amar as pessoas, alguma coisa está estranha comigo. Por isso que eu acho ridículo quando alguém chega para mim e fala assim, eu não vou com a cara daquele irmão. Eu tenho uma vontade de dar uma bolacha. Sabe que pastor pode, né? Porque pastor, geralmente, ele recebe a unção de Sansão quando ele... né? E você sabe que Sansão resolvia as coisas na porrada. Então, ainda mais eu, cabeludinho assim, né? Então, às vezes dá vontade de dar porrada em umas pessoas, quando eu chego e falo, eu não vou com a cara daquela pessoa. Entende? Se eu não vou com a cara, eu estou em desobediência, porque Deus me chama para amar. Eu não estou dizendo que nós temos que ser os melhores amigos, né? Andar tudo floridos, abraçados, né? Não estou dizendo isso, mas amar é uma obrigação. Amém? Feche seus olhos, eu quero que você pense um pouco sobre isso que foi dito hoje. Quero que você pense a respeito disso. Como é que você está? Você tem andado em obediência a Deus? Tem obedecido a Deus diante daquilo que você tem consciência plena que Ele te mandou fazer?